4. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 13, diz a palavra do Senhor: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Meus irmãos, ontem à tarde eu sentei com o Daniel ali onde amarra as bicicletas, né? E nós estávamos conversando e o irmão Daniel me fez uma pergunta: o senhor acha que deveriam cobrar impostos das igrejas? Acho que eu fui além, né, Daniel? Eu falei, eu acho que deveria cobrar, não, acho que deveria confiscar todo o dinheiro da igreja. Porque as chamadas denominações estão usando esse dinheiro para fazer coisas maravilhosas para elas mesmas. E eu falei, olha, Daniel, se eles confiscassem todo o dinheiro das denominações, nós teríamos que congregar debaixo de uma árvore, talvez num pasto. Então, quando eu chamei a igreja hoje para cantar um cântico aqui embaixo, é um treinamento, porque se isso ocorrer, né, nós podemos estar firmes no Senhor. Meus irmãos, não é uma estrutura física que nos faz adoradores, não é uma estrutura física que nos faz sentir bem, ou seja, na presença do Senhor. O que nos faz sentir bem na presença do Senhor é o Espírito Santo de Deus dentro, habitando o coração do homem, que porventura ele se arrependeu, confessou os seus pecados e creu em Jesus Cristo, ou seja, o nascido de novo. Meus irmãos, nós não podemos estar apegados às coisas que a chamada igreja moderna tem: luxo, conforto, equipamentos, nada disso. Nós temos que estar apegados a Cristo Jesus, porque se um dia acontecer no Brasil, de arrancarem todo o dinheiro das igrejas, nós não teremos lugar para congregar com luzes, com esse conforto, nós teremos que congregar em algum outro lugar. E se nós formos perseguidos, nós começaremos o culto ali no terreno de cá e terminaremos lá perto da Alcoa, fugindo. Aliás, os que chegam atrasados nunca vão conseguir congregar, porque não vão saber onde a igreja está, né? A gente está pregando aqui, quando vê, vem polícia, nós corremos para o outro lado. Aí quando vê, o cara chega e fala, mas cadê o culto? Já acabou aqui, já foi para outro lugar. Por quê? Porque a nossa vida não pode estar limitada às coisas desse tempo. Quando a palavra nos chama, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do quê? Do sofrimento de Cristo. O evangelho não é o evangelho de parque de diversões, o evangelho não é o evangelho de tudo lhe vai bem, o evangelho é um evangelho de convicção. Eu me tornei aceitável a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, isto me é suficiente. Então agora a minha vida não tem mais importância para mim mesmo, porque se ela for tirada aqui nessa terra, eu estarei na glória do Senhor. Será que nós estamos pensando dessa maneira? Será que nós estamos vivendo dessa maneira? Será que nós temos essa paixão pelo evangelho? Será que nós temos esse desejo de Deus a ponto de nos curvarmos durante o dia e glorificarmos o nome do Senhor, porque Ele nos salvou? Se nós fôssemos falar que Deus é injusto, se nós fôssemos, tá? A única injustiça dele seria salvar pecadores como eu e você. Porque nós somos salvos sem merecer. Se nós fôssemos atribuir alguma injustiça, não atribuiremos jamais. Meus irmãos, o quanto você tem desejado a Cristo Jesus, o quanto você tem participado dos sofrimentos de Cristo, a glória do Senhor será revelada. A palavra do Senhor diz que Jesus voltará como subiu entre as nuvens, a trombeta soará,
E Ele buscará a sua igreja. A sua igreja é aquela imaculada, porque foi lavada no sangue do Cordeiro. A sua igreja está pronta, ela ama a sua vinda, ela deseja a sua vinda. Você está pronto para partir dessa noite? Final do dia hoje, você está pronto se o Senhor voltar? E agora, se Ele voltar agora, essa manhã, você está pronto? Meus irmãos, quantas coisas nós poderíamos estar fazendo agora? Quantas coisas. Eu sei que você tem algum serviço atrasado, eu sei que você tem algum lugar que você gosta de estar, tem prazer no seu momento de lazer, mas será que haveria lugar melhor para nós estarmos do que aqui agora, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus? Será que haveria isso? Eu quero te chamar a atenção. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Você tem sido injuriado? Ah, irmão, eu estou sofrendo. Ah, irmão, eu estou sofrendo. É o que eu mais escuto. Ah, irmão, não estou bem, eu estou sofrendo. Não estou sofrendo por quê? Porque você está sendo perseguido, porque você ama tanto a Cristo, você é uma pessoa de tanta oração, você é uma pessoa de tanta submissão a Ele, que ninguém te suporta, que o povo te ataca até dentro da igreja, porque você ora demais, porque você jejua demais, porque você pratica demais a palavra, ou você está sofrendo porque, olha o que diz no versículo 15, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Meus irmãos, a maioria de nós sofre pelos nossos próprios pecados. A maioria de nós sofre porque nós temos pecado contra o nosso Deus. A maioria de nós sofre porque nós não temos feito o que nós falamos que fazemos diante do nosso Deus. A autocompaixão é uma ferramenta do inferno. Ela faz com que nós tenhamos dó de nós mesmos, para que nós não precisemos então tratar da nossa vida espiritual, dos nossos pecados. E nós entraremos nessa galera que sofre, mas não sofre por Cristo Jesus, sofre pelos seus próprios delitos e pecados. Onde está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual, meu irmão? Como está a sua vida espiritual? Se hoje nós fomos proibidos de reunir aqui dentro desse templo para pregar o Evangelho, nós vamos pregar ali na rua, nós vamos cantar os mesmos louvores na rua? Você que se preocupou mais em se vestir do que em se despir de si mesmo, como é que você vai fazer um culto na rua? Ai, meu irmão, não posso porque esse garoar vai molhar a minha chapinha. O irmão que pinta cabelo, não posso, que a tinta não é boa, vai escorrer. Esse tipo de crente que nós estamos vendo hoje. Ah, não vai ter mais ônibus, também está proibido de levar crente. Com ônibus na porta, os crentes já estão com preguiça, imagina? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Que Deus te abençoe, que Deus te cubra com o sangue do Cordeiro, que Deus restaure a sua vida espiritual, o seu vigor espiritual, e que você possa viver totalmente para a glória do Senhor. Amém?
alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sobre este sangue lavado, mais algo que a neve algo mais que a neve, algo mais
Glórias a Ti, Senhor. Teu sangue, ó Pai, nos salvou, Senhor. Teu sacrifício nos libertou, ó Pai. Por isso declaramos, ó Deus, que somos livres, não pelas nossas próprias forças, ó Pai, mas pelo Teu amor que foi derramado sobre as nossas vidas, ó Deus. Não há como dizer que amamos o Senhor, porque na realidade o Senhor é que nos ama, ó Pai. E nós, Deus, somos, ó Deus, reféns, ó Pai, do Teu amor, Senhor. Escravos, ó Deus, da Tua vontade, ó Pai. Toma-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos lembrar desse sacrifício, ó Deus, eternamente, ó Pai. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. O amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará, que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Louvado seja o Senhor, ó Pai, o tão grande amor derramado sobre nós. Dá-nos a compreensão, Deus, o entendimento, ó Pai, de tão precioso sacrifício, Senhor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Quem poderá contra Ti, ó Deus? Quem poderá fazer sacrifício maior do que o Seu, Senhor? Quem poderá, ó Deus, impedir o Teu amor, Deus, chegar até nós, Senhor? Nada pode vencer. Eu
nós somos, ó Deus, desse amor, ó Pai. Dependentes nós somos, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça. Revela sobre nós, ó Deus, a Tua face, ó Deus, essa manhã, Senhor. E toma as nossas vidas, ó Deus, diante de Ti. Sejamos, ó Deus, completamente tomados, ó Deus, pelo Teu poder, ó Pai. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Espírito Santo, toma os corações, ó Deus. Toma as nossas vidas aqui, Senhor. Instrui, Senhor, e ensina-nos, ó Pai. Possamos conhecer mais de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos. Louvado seja Deus, teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Crianças, jovens, adolescentes, pode dividir as classes, adultos ficam aqui. Glória a Deus. Eu tenho estado bastante preocupado com os adolescentes. Estava conversando agora no púlpito aqui com o irmão Israel. Eu quero pedir aos pais, avós, os irmãos, os tios, peguem firme com eles. Peguem firme. Não passe a mão no pecado. Não avalize aquilo que Deus proibiu. Cheguem firme. É com amor? Sim, você vai estar amando quando você chega firme. Então eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, tá bom? Eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Algum irmão, alguma irmã pode fazer a leitura deste versículo? Nós vamos até o 28, mas nós vamos ler apenas o versículo número 18 agora. Algum irmão, alguma irmã? A Jô, olha, a Jô aqui, o Florivan. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Amém. Vamos orar então? O Emerson vai orar hoje, Emerson? Firmeza? Só dirigir ônibus é fácil, tem que orar também. Senhor, meu Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais um dia, quero agradecer pela minha vida, a vida dos irmãos, as vidas dos meus familiares, de todo. Quero também agradecer por esse culto, que o Senhor abençoe e fale da nossa palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu queria que alguns irmãos expressassem o que entendem a respeito da ira de Deus. As igrejas falam sobre o amor de Deus, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, a glória de Deus, isso tudo é maravilhoso. Mas e sobre a ira de Deus? O que você acha que é e como ela se manifesta? Ela vai até ao arrependimento. Será que dá tempo? Diz que o Senhor matou Saul, porque 3 transgressões ele cometeu. Mas não arrependeu. Não arrependeu. A palavra diz que o Senhor derramou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso é a ira de Deus ou não?
Sim, Ju? O que você acha sobre a ira de Deus, meu irmão? É um assunto que nós não devemos comentar, nós devemos pular isso, devemos falar um outro tema, ou nós podemos falar sobre a ira de Deus? A Ju vai colaborar com a gente. Nós temos que falar assim, que o nosso Pai, Ele nos ama, né? Por isso Ele nos corrige. E a ira do Senhor é algo terrível, né? Que nós não queremos experimentar dela. Mas pelo pecado, né? Nós vimos que muitas nações, como Israel, Sodoma e Gomorra, muitos experimentaram disso. E foi muito duro. Foi muito duro. Meus irmãos, a ira de Deus é uma repulsa santa. Contra quem? Contra tudo e todos que conspiram contra a sua santidade. Pecado. Meus irmãos, o Brasil tem um projeto agora, fevereiro, março, não sei, que se chama Carnaval. Vocês acham que isso suscita a ira de Deus ou não? Por quê? Porque é pecado. Mas o que mais, irmão? Desobediência à palavra de Deus. O que mais? Prazer nas coisas que Deus abomina, né, irmão? Vamos dizer assim, a nossa carne normalmente ela quer o que Deus não quer ou abomina. O que mais? Quando vocês pensam aí, eu vou trazer essa água aqui. Não é aquela da televisão não, né, pastor Gerson? Aquilo lá é macumbaria, viu? Macumbaria evangélica. Negócio de pôr água em cima da televisão. O que mais? Meus irmãos, será que a ira de Deus é justa? É, irmã, por quê? É justo sim. Ele não é um tolo. Por quê? Olha lá, a irmã estendeu a mão lá. É justo, porque o que cabia para nós, né, era ser morte. E a ira leva à morte. Mas, como o senhor disse no início, né, se a ira se Deus matasse, era a justiça dele, né, porque o pecado nos separou e tudo mais. Se Deus pegar qualquer um de nós aqui e mandar para o inferno agora, ele é justo ou não? Ele é justo. A injustiça seria salvar pecadores como nós, né? Se a gente pudesse falar que isso seria uma injustiça, porque nós não merecemos a salvação, nós merecemos a ira de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, o que nós temos que entender é isso: Deus é santo, a sua ira é santa, a sua ira é pura, a sua ira é justa. Nós é que somos o problema. O problema é que nós não temos visto quão malignos somos. O problema é que nós não enxergamos os salvos, os que estão aqui hoje e são salvos. Eu não sei quais são e nem quantos, mas o Senhor sabe. Se for retirada agora de um salvo aqui a graça do Senhor, o Senhor vem e tira a sua graça de sobre um salvo aqui agora. Estou fazendo uma conjectura, estou fazendo um pensamento meu aqui. O que acontece com essa pessoa? Não, ela não morre. Ela volta ao seu deleite pelo pecado, a sua impiedade. Ela volta a não amar a Deus, muito pelo contrário, a se rebelar contra Deus. Quando Deus te pôs a mão e te banhou com o sangue do Cordeiro, onde você estava? Nos seus delitos, nas suas transgressões, nos seus pecados. E você não saía de lá, porque você não amava a Deus, você não buscava a Deus, você não queria. Muitas vezes nós estávamos ali sabendo de uma verdade que nos foi anunciada da palavra, mas nós estávamos cometendo os mesmos delitos e falando: eu escolho agora cometer os mesmos delitos e pecados, mesmo sabendo que alguém me anunciou uma verdade, e eu sei que essa verdade existe, mas eu não a quero. Esse é o coração do ímpio. Ele continua rebelde contra Deus, ele continua na sua vida de impiedade, ele continua na sua devassidão, na sua imoralidade. Se a graça do Senhor for retirada de um salvo, ela não vai ser
mas nós estamos só para a gente poder ilustrar para os irmãos. O Senhor chega num salvo e tira a sua graça, ele volta ao seu estado, o estado de estar morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então eu queria que você entendesse, se Deus manda alguém para o inferno, é a sua ira justa, santa e perfeita. Eu queria que você entendesse isso. Todos nós merecemos o inferno. Fomos alcançados por um favor imerecido de Deus. Então a ira do Senhor, ela é algo maravilhosa. É um atributo divino compatível com a sua natureza de justiça, de integridade, de bondade. Olha, meus irmãos, as pessoas pensam que Jesus vai voltar e todo mundo vai para o céu. Isso se chama universalidade da salvação. É terrível essa teologia, é uma teologia do inferno. Não vai ser assim. A palavra de Deus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos se acertam entrar por ele. Poucos serão salvos. Quando a Bíblia diz muitos, é comparado com todas as gerações que vão existir nessa terra. Então se torna um grupo. Mas poucos de cada geração serão salvos. Poucos os que estão na Igreja Batista do Quênia serão salvos. Poucos. Por quê? Porque nem todos estão em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. Eu quero aprender algumas coisas aqui a respeito da ira de Deus. A primeira coisa que eu aprendo, a ira de Deus é justa por causa da forma injusta com que o homem se relaciona com a verdade. Vamos reler o versículo 18, principalmente a segunda parte. Quem pode reler para nós aí o 18? A ira de Deus se revela do céu contra todos impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Amém. Quais os 3 pecados que o homem comete aqui, segundo esse versículo? Impiedade. O que é impiedade? Rebeldia constante contra Deus. Um homem ímpio. Um homem que não ama as coisas de Deus. Um homem que se deleita em se rebelar contra Deus. Um homem que sabe o que é mal, mas insiste no mal. Meus irmãos, isso existe muito no meio da igreja, e muitas vezes nós tratamos os nossos pecados, diferente como nós tratamos o pecado do irmão. Os nossos pecados, a gente fala assim, isso tem nada a ver, eu já pedi perdão, Deus lançou no mar do esquecimento. Tá, mas será que isso ocorreu em verdade? Se isso ocorreu em verdade, você não se preocupa mais com esse assunto. Esse assunto você pode conversar, você pode passar por alguém que está praticando a mesma coisa, que isso não vai te agredir mais. Porque você já colocou no altar do Senhor. Mas na maioria das vezes nós cultuamos o nosso pecado e nos protegemos com o pecado junto. Esse é o homem que é ímpio, ele não enxerga isso muitas vezes, mas ele está em uma rebelião deliberada contra Deus. Perversão dos homens. O que é um homem se perverter? O que seria isso no seu entendimento? Pode falar, Florivan, você que deu uma... Já deu uma pegada assim? Tomar o sentido dele, que ele quer. Vai embora. O que mais? Sem rumo. Que é um resultado da impiedade. É um homem sair do caminho bom e ir para o caminho mau, ou então se continuar no caminho mau e se deleitar nas coisas perversas que estão por aí. Meu irmão, o que justifica uma pessoa agora a colocar quase nada de roupa e sair pela rua dançando aí músicas aí? Só a impiedade, só a perversão pode fazer algo dessa maneira. Só a perversão, só um coração ímpio, perverso, pode cometer tal coisa. Não há como uma mulher se despir e sair aí em cima de um carro alegórico, arrebolando, né? Não há como. Gente, todas as fases têm perversidade. Eu estava conversando, eu acho que foi com o Samuel que eu conversei essa semana a respeito da Gretchen, né, Samuel? Nosso tempo, a Gretchen,
era o símbolo da perversão. Ela rebolava, né? De maneira muito sensual, como tipo Rita Cadillac e aqueles outros. Depois passaram por outras fases e hoje nós caímos na chamada Anitta. Anitta, eu acho que ela se especializou, ela se pós-graduou na perversão, na imoralidade, na devassidão. A Ju deve estar pensando, pai, mas eles estão gravando isso aqui, a Anitta vai te processar. Não tem problema. É interessante isso, porque eu nunca vi tanta perversão numa pessoa só. As pessoas se preparam para se tornar agressivas a Deus. As pessoas, elas têm esse desejo de vender o seu corpo, de vender essa imoralidade e de alegrar, ó, entre aspas, esse alegrar os corações daqueles que estão famintos pela imoralidade. Meus irmãos, essa é a nossa geração. Começou lá com a Gretchen, no meu tempo, né? De jovem, adolescente. Termina hoje com a Anitta. Amanhã vai ser um próximo. Lembra do Michael Jackson? Aquele menino, hoje eu ainda falava com a Ana Flávia. Ele tinha uma feição de um negro bonito, não é verdade ou não? Uma feição negra bonita. Ele jovem, com 5, 6 anos lá, cantando. Muitos deles cantavam na igreja, não é verdade ou não? O homem se transformou num monstro, porque ele não aceitou aquilo que Deus tinha feito. E o que era bonito, o que era agradável, se tornou em algo repulsivo aos nossos olhos. E se tornou no mergulhar na morte, né? Porque nunca encontrou o preenchimento do seu coração naquelas coisas. Essa é a perversidade do homem, essa é a impiedade. E a terceira característica, detém a verdade pela injustiça. Segura a verdade, mas ama a injustiça. Meus irmãos, nós estamos vendo. As pessoas estão dizendo que é normal o homossexualismo. As pessoas estão dizendo que é normal você utilizar drogas. As pessoas estão dizendo que é normal você mentir. As pessoas estão dizendo que é normal você adulterar. Aliás, no seio da igreja hoje, eles têm tanto medo que eles falam, não é adultério, é que teve um caso, não é verdade ou não? As pessoas estão acostumadas hoje com a idolatria. Muitas vezes você fala, eu não tenho uma imagem de escultura de algum santo católico, mas você ama o filho mais do que a Deus, mas você ama as suas posses mais do que a Deus, mas você ama o seu cônjuge mais que a Deus. E você ocupou o lugar no seu coração, que deveria ser em primeiro lugar do Senhor, ele é hoje de alguém da sua família. Então nós estamos detendo a verdade pela injustiça. Se nós analisarmos a nossa própria conduta, nós vamos encontrar coisas terríveis. A maneira rebelde com que os homens tentam sufocar a verdade. Meus irmãos, você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Você precisa combater. Você não foi chamado para ser um camaleão gospel. O camaleão, ele se adapta a qualquer ambiente. Se tiver nas cadeiras azuis, ele se torna uma cor que vai camuflar aqui no azul. Se tiver verde, ele camufla no verde. Se tiver cinza, ele camufla no cinza. Ele se adapta. Nós não podemos nos adaptar. Meus irmãos, há uma rejeição consciente e deliberada da verdade. Meus irmãos, se você é um crente lavado no sangue do Cordeiro, dificilmente você assiste uma programação de televisão. Ah, irmão, o senhor está fanático. Não estou, eu vou explicar por quê. Você pega um filme da Disney para você ver. O filme da Disney tem sensualidade. Tem ou não tem? Meu tempo tinha um tal de He-Man e She-Ra. A She-Ra era um violão, né? E o He-Man é aquele homem sarado. Até no desenho tinha já, no meu tempo. Tempo da irmã Tânia. Não tinha nem a roda ainda, tempo da irmã Tânia. Mas já tinha o He-Man com a She-Ra. Sensuais ou não? Hoje então, como é que está isso? Amor nas coisas erradas. Esse é o homem, esse somos eu e você sem Deus. Como é que eu posso assistir um capítulo de uma novela, irmão? Onde culto à sensualidade, ao relacionamento ilícito,
a mentira, ao homossexualismo, ao uso e posse de drogas, a violência, estão embutidos ali. Como eu posso? Como eu posso? E falar que eu amo a palavra de Deus, não há como. Os homens são perversos ao atentarem contra o seu próximo. Meus irmãos, hoje não se mata por milhões, se mata por um tostão. Um irmão denigre o outro na igreja. Ele fala mal do outro da igreja, nos corredores, e denigre. Ele joga a imagem do outro lá no lixo perante a igreja. Está tentando contra o irmão. Muitas vezes você não precisa de um revólver para você matar o irmão, só você odiar. Você está matando o irmão. Nós estamos atentando contra o nosso próximo. Quando eu faço um negócio, eu vou fazer um negócio com o Cláudio aqui, eu combino com ele uma empreita, o Cláudio não faz aquilo que prometeu, ele está fazendo mal com o próximo. Se eu não pago aquilo que combinei, eu estou também amando a injustiça. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque de repente você fala, olha, a ira de Deus não é para mim. Será? Meus irmãos, olha o que diz essa frase aqui. Porque o homem caiu em estado de pecado e miséria. Tanto sua vida espiritual quanto a sua vida moral estão em desacordo com a santa, plena, maravilhosa e soberana vontade de Deus. Interessante que nós não gostamos de confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. Nós achamos que estamos bem espiritualmente. De maneira geral, nós pegamos a nossa Bíblia para conseguir conhecimento. Mas a nossa Bíblia não é para conseguir conhecimento, apenas conhecer de Deus. É para confrontar, é para conformar a nossa vida com a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos ser mais ousados ao ler a nossa Bíblia. E a nossa oração deveria ser: Senhor, sonda o meu coração agora. Eu vou ler a tua palavra. Sonda o meu coração, vê se há no meu coração algum caminho que está ofensivo à tua santidade, que está contrário à tua verdade, e muda a minha história através da sua palavra. Às vezes o irmão converte, ele ainda não tem experiência, ele começa a decorar versículos e lançar versículos. Mas a questão é, esses versículos primeiro foram lançados em você e contra a sua conduta? Você está praticando esses versículos? Ou você está apenas pagando geral para as outras pessoas, sem sequer entender o que diz o versículo, ou o contexto daquele capítulo? Então nós precisamos tomar cuidado. Segundo lugar, a ira de Deus é justa porque o homem jamais peca inocentemente. Quem pode ler os versículos 19 e 20 aí para nós? O homem jamais peca inocentemente. Não empurra o outro irmão, por favor. Dê a preferência para o outro irmão ler. É o que todo mundo está fazendo nesse momento, né? Dando a preferência para o outro irmão ler. Meu irmão, lê 2 versículos, se estiver custoso, eu mesmo leio. E leio com gosto. Amém. 19 e 20, né, pastor? Isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então Deus se mostra através daquilo que Ele criou. Então você não adianta você falar que o indinho lá da selva ele vai para o inferno injustamente. Se ele foi, é porque é justo. Todas as coisas que o Senhor criou, elas testemunham e testificam dele. Meus irmãos,
As pessoas têm tentado tirar Deus do centro. Até mesmo as igrejas evangélicas têm colocado o homem no centro. Mas Deus se revelou na natureza. Veja bem, tudo que Deus criou é perfeito. Funciona cada detalhe. Então não há desculpa para as pessoas dizerem, eu nunca pude saber que Deus não existe. Tais homens são o que fala aí no versículo 20, finalzinho? Tais homens são indesculpáveis. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas uma questão moral e espiritual. Um ateu, ele não é por uma visão, mas ele é um descrente. Ele não é moral, perfeito diante do Senhor. Por isso ele tem essas ideias. Eu queria que você entendesse isso. É um rebelde contra Deus. Um ateu é um rebelde contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Não há desculpa para ele. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. A rejeição da verdade é uma deliberação contra Deus. É uma conspiração. Se você rejeita essa verdade, você está conspirando contra o próprio Deus. Se você não nota em todas as coisas que Deus tem o poder e que Deus criou todas as coisas, você está em uma conspiração deliberada contra esse Deus. Meus irmãos, nós precisamos pôr as coisas no trilho. Sabe por que o testemunho do crente fracassa tanto? Porque ele não crê no Deus que ele diz que crê. Senão ele era muito mais ousado. Senão ele era muito mais firme. Nós temos conflitos diários. De sexta para sábado, eu não dormi por causa de um conflito. Eu iria assinar um contrato que era totalmente contra os princípios de um homem de Deus. Agora eu pus no meu coração que eu não assino esse tipo de contrato. Mesmo que as pessoas aqui do mundo falem, isso não tem nada a ver. Para mim tem. Ele está contra Deus. Tudo aquilo que parte de uma mentira está contra Deus. Então eu também tenho esses conflitos. Eu também preciso tomar decisões. Eu também preciso rever a minha vida todos os dias. E ontem eu acordei com paz na minha alma, porque eu tomei uma decisão. Eu falei o que é certo, mesmo que me traga um prejuízo financeiro. Mas não é porque eu sou bom, é porque a misericórdia de Deus me alcançou. A graça de Deus, o favor dele veio sobre a minha vida e me visitou. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção. Todos os dias nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas. Muitas vezes nós nos consideramos inocentes perante o Senhor. Não somos, nós somos culpados. Nós nos tornamos justos por causa do sangue do Cordeiro. Porque ele recebeu a ira de Deus em meu lugar. Aquela ira que era para eu receber, a fúria implacável de Deus contra o pecador deliberado, era para ser despejada sobre mim e sobre você. Mas foi despejada sobre Jesus na cruz. Por todos? Não. Pelos que creram e crerão até o último dia. Terceiro, a ira de Deus é justa porque o homem não expressa a Deus o culto que lhe é devido. Meus irmãos, esse negócio é muito sério. 21. Quem pode ler para nós? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Amém. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, nem deram graças a Deus. A nossa vida é um culto de gratidão ao nosso Deus.
Quando eu sou chamado para um velório, eu faço a seguinte afirmação: será que no momento de dor, de tristeza, de separação como esses, haveria espaço para nós darmos graças ao Senhor? As pessoas não respondem, porque não é uma escola bíblica, mas eu faço a afirmativa: sim, este momento é precioso para darmos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, até mesmo pela retirada deste irmão ou dessa irmã. Por que nós não damos graças ao Senhor? Por que a nossa vida não é um culto de gratidão ao Senhor? Meus irmãos, quando nós mudamos aqui algumas coisas na Igreja Batista do Kennedy, foi para tirar o foco do homem, até mesmo dos cultos da vitória, e colocar o foco em Cristo. Todos os dias que nós nos reunimos aqui dentro desse espaço, seja ele para um momento de oração, para um ensaio dos cânticos de adoração da equipe, ou qualquer outro momento, para uma reunião, tudo deve ser para quê? Para cultuar o nosso Deus. Se nós não cultuarmos durante o ensaio, nós não cultuaremos durante o culto aqui na apresentação das músicas, correto ou não? O ensaio e durante quando vai apresentar aquele cântico para a igreja, tem que ter o mesmo valor de culto a Deus, correto ou não? Não é isso, Samuel, não é certo? Eu penso errado alguma coisa assim? Se a gente for fazer uma reunião ali para tomar decisões aqui administrativas, elas devem ser com gratidão ao nosso Deus e um culto ao nosso Deus. Correto, pastor Gerson? Então, qualquer programação aqui, todas as vezes que nós entrarmos por aqueles portões, nós devíamos ter um coração com desejo de cultuar a Deus, de adorá-lo, de cantar louvores para Ele, mas de viver para Ele, de praticar, saudar o irmão. Tem uma diferença com o irmão? Chega no irmão, estou com a diferença, não estou conseguindo não, cara. Como diz a irmã Sandra, não estou conseguindo digerir esse negócio. Sempre eu penso, quando eu falo desse negócio, eu penso numa sucuri quando ela engole uma capivara, né? Fica aquele negócio gordo no meio, até digerir vai tempo, né? Mas acontece. Mas então nós precisamos acertar, precisamos conversar. Porque nós temos que entrar para adorar, e para adorar eu tenho que estar no espírito de adoração. Então eu queria que você entendesse isso. O homem rejeita a Deus deliberadamente. O homem rejeita a Deus. Gente, você acha que a maioria do povo que entra nessa porta de hoje à noite vai entrar, será para adorar a Deus? Poucos estarão com essa visão. Eu só estou aqui para adorar a Deus. Uns vão pedir uma prece especial, outros vão entrar porque achando que vindo aqui Deus vai abençoar lá o trabalho, outros vão estar porque o pai mandou, outros vão estar porque acha que é bom, é até simpatizante com o negócio gospel e o movimento evangélico, mas poucos entrarão aqui para dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. Todas as coisas, Senhor Deus, que o Senhor faz são perfeitas, mesmo as que vão contra aquilo que eu desejo. Então, nós precisamos entender isso. O homem não expressa a Deus o culto que lhe é devido. Outra coisa, o homem rende-se à idolatria. Meus irmãos, olha que coisa mais terrível que está escrito aqui. 22. Quem pode ler para nós? E 23. Peraí, irmão. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que o homem se transforma? O que o homem é? Um idólatra. Meus irmãos, o homem é idólatra. Eu não sei se foi João Calvino que disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não sei se foi ele, mas essa frase existe e eu concordo plenamente com ela. Meus irmãos, nós temos a tendência facilitada de adorar coisas
e pessoas, correto ou não? Se a gente não voltar rapidamente para a palavra, a gente começa a adorar um bem, começa a fazer tudo para conquistar um bem. Certo ou não? Só comigo que acontece isso, ou vocês também já tiveram essa experiência? A gente fala, eu vou conquistar isso, e faz tudo, canaliza toda a sua força, todo o seu vigor, e outra, até a oração é canalizada nesse aspecto. Quando vê, a gente consegue aquele negócio, a gente vê que aquilo lá não trouxe nada para a gente. A gente faz um outro ídolo, começa a canalizar para outro lugar. Nós temos que tomar cuidado, gente. A gente tem que tomar cuidado. A gente vai tirando algumas coisas que a gente acha que está prejudicando a nossa vida, e as outras começam a sobrecarregar a nossa vida do mesmo jeito. Você tem 5 coisas que você está idolatrando, você tira 2, as outras 3 fazem o trabalho das 5, para cativar o seu coração. Então você tem que lutar na palavra, lutar mesmo, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e isso tem sido constante nos nossos tempos, tem sido uma verdade nos nossos tempos. Nós temos que tomar o cuidado, adorar somente a Deus. Olha, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37, 4, se não me engano. O que é? Agrada-te do Senhor, que a sua alegria seja o Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que as pessoas entendem? Bom, eu vou ter o Senhor como alegria no meu coração, e Ele vai me dar o que eu quero. Não, não é isso que essa palavra quer dizer. Se a sua alegria é o Senhor vai dar as coisas que Ele quer para você, e você vai ser o quê? Extremamente grato àquilo que você recebeu do Senhor. Às vezes não é nada daquilo que você imaginou, porque a sua alegria está no Senhor. Então nós vamos lá, tudo posso naquele que me fortalece, não é isso que eles usam? Ah, irmão, eu comprei uma televisão de 98 polegadas, agora não consigo pagar. Mas tem uma palavra que diz lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, ainda bate o sapatinho, às vezes ainda faz até o, né? É isso? Não, tanto sei viver na escassez como na abundância, tanto sei ser humilhado como ser exaltado, tudo posso naquele que me fortalece, a minha suficiência vem de Cristo, não da situação que eu vivo. Então não leu o contexto, pegou o versículo, irmão, o Senhor proverá, não, eu vou ter uma pessoa solteira fala, aquela pessoa vai ser minha, hoje ela está com outra, mas ela vai ser minha, o Senhor proverá, é para isso que o Senhor disse? Não. Isaac perguntou, mas e o cordeiro? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo que é o punhal, mas meu pai, onde está o cordeiro? Abraão responde, o Senhor proverá. E interessante que o Senhor já proveu o cordeiro para nós, Cristo Jesus. Então não é para usar esse versículo para você se dar bem, não. O que Ele tinha que prover, Ele já proveu em Cristo Jesus. E se Cristo Jesus é a nossa alegria, nada mais nos interessa. Nada mais nos vai deixar abalado. Por quê? Porque eu tenho a Cristo. Se ninguém me reconhecer, eu tenho a Cristo. Se ninguém me der a paz do Senhor, eu tenho a Cristo. Se eu perder todos os meus bens, eu tenho a Cristo. Se eu perder todos os meus filhos, eu faço como Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu tenho tudo que um homem pode ter. Cristo Jesus, vivo no meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Idolatria é terrível, mas agora nós vamos na imoralidade. Versículos 24 a 27. Quem pode ler para nós? 24 a 27. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrar-os os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é o bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram em a sua sexualidade uns para com os outros, varão,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa de que convinha ao seu erro. Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O que Deus fez? Deus não precisou fazer nada. Deus só entregou o homem às suas paixões. Está aí o resultado: homossexualismo. Irmã Pedro, você está falando isso, você pode ter na sua família, ou você poderá ter na sua família. Ah, é, minha irmã? Que novidade. Continuará sendo pecado. Continuará sendo pecado. A palavra de Deus é verdadeira e o homem é mentiroso. Está escrito aqui. Então não interessa se é na minha família, se é na sua, ou se de quem é. Deus, Ele não precisou fazer o homem pecar. Ele só entregou o homem aos seus cuidados. O homem perverso entrega aos seus cuidados, ele vai ao fundo do poço. Ele vai ao extremo pecado. Se chegar agora para um beberrão, agora num bar, falar que ele é um pecador, o que ele vai falar? Não, não é assim não. Se chegar lá num lugar agora, num lugar de prostituição, num desses lugares de prostituição, e falar que estão todo mundo errado, o que eles vão falar? Não. Por quê? Porque estão fechados os seus olhos, e eles não conseguem ver. O Senhor os entregou. Deus não precisa fazer você pecar, é só deixar você, e você peca sozinho, eu peco sozinho. Então o negócio é muito sério, gente. As coisas são muito sérias. O homem entregou tais homens à imundícia. Meus irmãos, a ira de Deus pode ser expressada dessa maneira: eu apenas entrego os homens aos seus próprios caminhos. Salmo 81, eu os deixei andar na teimosia dos seus corações. Deus deixou o povo andar na teimosia dos seus corações. Ah, se meu povo me escutasse. Ah, se o povo ouvisse as minhas instruções. De pronto, eu lhe abateria o inimigo e o saciaria com o mel que escorre da rocha e com o trigo mais fino. Mas eu os deixei andar na teimosia do seu coração. Meus irmãos, nós temos que pensar na ira de Deus. A ira de Deus lançará muitos no inferno. E eles continuarão rebeldes lá contra Deus. Vocês não ficam achando que eles vão ficar lá no inferno. Ah, não. Ah, eu quero ir para o céu. Não vão querer ir para o céu, não. Porque se eles forem rebeldes aqui com a atuação do Espírito Santo, eles continuarão rebeldes no inferno. Aí vem uma doutrina aí do adventismo e fala que vai ter aniquilação da alma. Aí você vê na Bíblia que isso não existe também. O inferno é para sempre. O tormento é para sempre. Porque o homem continuará rebelde para sempre. Hoje há uma oportunidade. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Senhor Jesus. Amanhã pode não haver mais essa oportunidade. Então eu queria falar com você, meu irmão. Você precisa se preocupar com todos os atributos de Deus, inclusive com a ira de Deus. Porque ela haverá de ser derramada sobre todos aqueles que não creram e não crerão no Senhor Jesus. Há uma oportunidade. Se eles não crerão hoje, se morrerem hoje, irão para o inferno. Muitas vezes o Senhor pode derramar a ira agora. Ele pode derramar. Como ele fez com Sodoma, ele pode fazer agora. Eu não sei, não estou falando que ele vai fazer. Eu estou falando que ele pode. Qual é a sua situação diante do Senhor nessa manhã? Qual é a sua situação diante do Senhor? Meus irmãos, eu quero encerrar com o versículo 32. Quem pode ler para nós? Versículo 32. É um chamado mesmo a observar as coisas de Deus. A Sandra que levantou a mão lá, Sandra? Não? 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem
aos que as fazem. Esse versículo, irmão, ele é atual ou ele é só para aquele tempo? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Olha que coisa terrível. Nós não podemos deixar de prestar atenção no que está por acontecer. As pessoas estão avalizando o pecado. As pessoas estão autenticando o pecado, tentando autenticar o pecado. As pessoas estão falando, não, vamos fazer dessa maneira mesmo. Isso é que é bom fazer. Está errado. Eu vou terminar aqui lendo o versículo, só preste atenção, não vou falar nem onde que está. Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Olha para você ver a ira de Deus. Preparado sem mistura, vai ser total, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Quer dizer que esse tormento não terá fim. E não tem descanso algum. Quer dizer, não tem hora de recreio. Lembra? No meu tempo, né, da irmã Tânia, tocava um sininho, né, irmã Tânia? Aí já era recreio, nós saíamos tudo correndo, né, até arrebentava a porta. Não queria voltar depois quando tocava o outro sininho. Mas lá não vai ter o sininho do recreio. Então, sem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Não vai ter a noite para também refrigerar, não. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Vocês estão entendendo isso? Você está esperando alguém receber um ferro quente? Não, aqueles que amam as coisas do inferno já têm a marca. Essa é a marca. As pessoas estão esperando, marca não sei o que, chip, um tanto de coisa. As pessoas estão esperando aí. Já estão cultuando a Satanás e nem sabem, já tem essa marca e nem sabem. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Alguns meses atrás nós tivemos a ministração aqui sobre o inferno, né? Pavorante, eu queria até mudar de religião, eu e a Sandra, nós estávamos até telefonando lá para ver se os pastores antigos aceitavam nós, tão bravo que foi, né? Mas, presta atenção, a palavra de Deus vem para te corrigir, para me corrigir em primeiro lugar, e para nos trazer para a sensatez que é Cristo Jesus, amém?